Antes da gente entrar do porquê eu e, acima de tudo, você acha que o regime militar foi um regime de esquerda, como nasceu esse termo? Da onde veio o termo esquerda-direita para a gente entender, veja como a história é importante, para a gente entender por que um é considerado esquerda, por que um é considerado direita, e há uma confusão muito grande entre os regimes militares e até mesmo depois do que foi o Brasil até hoje. Então, boa pergunta. Então, o termo esquerda e direita surgiu no tempo da Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa foi um processo iniciado em... Foi um caos, né, para a história. Foi um caos, foi uma tragédia, né? Que, aliás, é muito mal contada, né? Também porque lá houve massacres, mortes, injustiças. Foi o tempo da guilhotina, né? Então, nunca se matou tanto em nome da igualdade, da liberdade, da fraternidade. Bom, mas o termo, então, surgiu no contexto da Revolução Francesa, 1791, 1792, agora não lembro. Surgiu numa figura horrorosa e detestável chamada Marat. O Marat, então, era do grupo mais radical revolucionário, né? E aí, quando ele sentou na Assembleia francesa, ele sentou do lado esquerdo. Então, se ele tivesse sentado do lado direito, nós teríamos as coisas invertidas. Então, olha que coisa. Olha que interessante. Então, que foi ele que começou. Ele sentou do lado esquerdo da Assembleia e os partidários dele, Robespierre, Saint-Just e outros, todos eles revolucionários, todos eles radicais, todos eles horrorosos, né? Eles sentaram do lado esquerdo. Quem era contra os radicais, que defendiam... É isso que eu ia perguntar, o que defendia esses radicais, né? Que uns defendiam monarquia, outros defendiam posturas mais desiguais na sociedade, passaram a sentar do lado direito. E isso se seguiu na Revolução Francesa e na França. E como a França foi o grande país de referência cultural para o mundo inteiro, pelo menos até a Segunda Guerra Mundial, esses termos se espalharam para o mundo inteiro. Então, inicialmente, quem sentava à esquerda... Isso foi pré-Revolução Russa? Foi durante ou foi logo depois? Pré-revolução. Foi isso a Revolução Francesa, perdão. Foi em 1700, a Revolução Francesa começou em 1789 e o Marat sentou em 1792, não lembro mais. Então foi durante ali. Foi durante o processo. O processo da Revolução Francesa é 10 anos, né? 1789 e 1799. Aí os radicais sentaram do lado da esquerda e os que eram contra eles, né? Então, os jacobinos e girondinos. Os jacobinos eram os mais radicais e os girondinos os mais moderados, né? Entre o grupo anti-jacobino também tinha monarquista e não era assim um grupo tão homogêneo assim, né? Bom, mas o fato é que surgiu a expressão. Então, ficou vinculado àqueles que defendem o igualitarismo na sociedade, ficaram chamados de esquerdistas. Aqueles que defendem uma sociedade mais desigual passaram a ser chamados de direitistas. Isso aplicado no campo econômico, porque inicialmente não era só uma coisa econômica, né? Era uma coisa para a sociedade inteira. Depois, com o avanço das pautas econômicas no mundo inteiro, que acabam, infelizmente, dominando demais a política, acabaram associando, então, o termo esquerda ao igualitarismo econômico, né? E aí, pós-Marx, se associaram, então, os comunistas que defendem o igualitarismo aos esquerdistas. E quem é contra Marx ficaram os direitistas, né? Então, parece que o desenho da estrutura tem duas coisas. Primeiro, ele é relativo, né? Primeiro, que ele oscila muito na história. E segundo, que o foco de orientação é o comunismo. Ou seja, quem é anticomunista passa a ser direitista. E quem é pauta comunista é esquerdista. Então parece que o foco é com base na esquerda, né? Por que é relativo? Porque o que era considerado mais conservador no passado não é mais hoje. Hoje, muita gente tido como conservador seria tido como radical esquerdista no passado. Porque a sociedade vai mudando para lá e para cá, atualmente, infelizmente, para pior. E aí, então, o tema vai mudando. Mais ou menos como a janela de Overton, né? A janela de Overton é daquele teórico Overton que comenta que a sociedade também vai migrando e aí o campo do aceitável vai mudando ao longo do tempo na sociedade. O esquerda e direita também vai se alterando ao longo do tempo, né?
Que é bem clara a janela de Overton, né? Porque quando eu vim aqui, você me entrevistou no podcast e a gente falando sobre a Venezuela, como você se adapta, as pessoas se adaptam àquilo, ou a Argentina, como eles se adaptam à inflação, a janela de Overton você vê perfeito como ela vai realmente mudando essa característica, as pessoas vão se adaptando a essa nova realidade, né? Eu tenho uma parte no livro que ele fala sobre isso, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é um amigo meu também, e ele escreveu um livro, Porque o Brasil é um País Atrasado, em que ele passa sobre o nascimento da esquerda ou da direita. Tem um tempo que eu li sobre isso, sobre sentar do lado esquerdo e sentar do lado direito no parlamento, mas eu tinha a impressão que isso tinha nascido nos Estados Unidos, na época da independência americana, que também ali, mais ou menos, um pouco antes ali da Revolução Francesa. Né? A independência americana foi em 1776. Mas pelo que eu saiba, primeiro, a grande influência do mundo não era nos Estados Unidos, era na Revolução Francesa. Eu não tenho essa informação, né? Que legal. Pô, é muito interessante pela Revolução Francesa. Muito interessante. Não, é que eu li faz tempo esse livro. Pode ser que eu esteja errado realmente, ele tenha falado lá da Revolução Francesa e não sei porque eu fiquei com isso na cabeça.